Me chamo Agatha Beatriz e hoje vou apresentar o PIBIC Detecção de Pesticidas em Leite Materno, orientado pela professora Heloísa Dutra Caldas e realizado no Laboratório de Toxicologia da UNB. Aqui vamos um sumário com todos os tópicos que serão abordados nesse trabalho. Com o aumento da população na região norte do Brasil, houve uma disseminação do uso de pesticidas em plantações para prevenção de pestes e manutenção da produção. Muitas das vezes, eles não são manejados de maneira apropriada, o que pode gerar grandes impactos à saúde por conta da bioacumulação e da absorção alimentar. Mulheres lactantes que vivem nessa região podem absorver e metabolizar esses resíduos na alimentação, passando esses contaminantes pela amamentação para os bebês, já que essa é a sua principal via alimentar. Assim, o leite materno se tornou uma ótima via para análise e disposição de bebês e de mães de forma não invasiva. Os objetivos desse trabalho são elucidar qual a melhor opção de método para essa matriz, a otimização e validação do método, a análise de 293 amostras contra a presença de pesticidas vindas do Hospital de Base Dr. Arim Pinheiro, em Rondônia, no município de Porto Velho, e a instrumentação utilizada nesse trabalho foi o LC-MS 6500 Q-Trap. As soluções de trabalho e as soluções de trabalho de mistura foram todas feitas em metanol. Foram criados ao todo 3 grandes grupos de compostos com diferentes concentrações para os 72 pesticidas, pois cada um desses tinha uma melhor performance em uma determinada concentração quando injetados no equipamento. Mostrado ao lado na tabela 1 como foram construídas as curvas analíticas e com quais foram as concentrações para cada grupo. As amostras de leite materno chegaram liofilizadas de Rondônia e foram mantidas a uma atmosfera de menos 20 Celsius até o momento da análise. Todas elas, no momento, foram reconstituídas em água miliquê, no volume informado no ato da coleta. Foram eleitos 2 métodos para que fosse tentado extrair os pesticidas da amostra de leite, o Ketchers acetato e a extração líquido-líquido por partição em baixa temperatura. O Ketchers é um método e uma técnica de extração rápida e eficiente de análise de resíduos de pesticidas em alimentos por cromatografia líquida ou gasosa acoplada à espectrometria de massa. Já a extração líquido-líquido consiste em extração por diferença de polaridade, avaliando cuidadosamente as variáveis como a força iônica, o tempo de contrato, a proporção entre os volumes da amostra e do solvente, e esse comparativo da polaridade do solvente e da amostra. Para a escolha entre os 2 métodos de extração, foi analisado os parâmetros de recuperação e o desvio padrão relativo, onde a recuperação deveria ser entre 70% e 120% e o desvio padrão relativo deveria ser inferior a 20%. Como é possível observar na imagem, a maioria dos compostos extraídos pelo método Ketchers compreenderam este intervalo de recuperação ou foram maiores e tiveram um RSD inferior a 20%. Os 65 compostos dos 72 pesticidas foram incluídos no método para análises quantitativas e qualitativas por comportar esses resultados, sendo no intervalo de 70 a 120 para a recuperação e RSD inferior a 20%. Dos 7 compostos, 5 foram analisados apenas qualitativamente. A ciromazina foi aceita nas análises, por mais que não satisfez esse intervalo de recuperação, porém, em todos os testes, o RSD deu inferior a 20%. E o diclovós foi excluído por falta de linearidade. Na figura 4, nós temos o fenômeno da falta de linearidade. Com a validação, na figura 2, nós temos um resumo dos resultados dos parâmetros da validação do método, tanto o efeito matriz, quanto a recuperação, a repetibilidade e a precisão intermediária. No limite de detecção, os compostos forneceram resultados dentro do intervalo de 0,09 microgramas por litro a 4,8 microgramas por litro. E para o intervalo de limite de quantificação, os resultados compreenderam de 0,05 microgramas por litro a 16 microgramas por litro. Para o preparo de amostra, então, foi utilizado o método Ketchers acetato modificado, onde houve a ressuspensão das amostras em água miliquê. 10 ml dessa amostra era submetida a uma agitação manual para homogeneizar. Adicionado 10 ml de acetonitrila 1% acidificada, novamente agitação manual por 1 minuto. Adicionado os sais de extração, que foi acetato de sódio, sulfato de magnésio e cloreto de sódio, uma centrifugação durante 5 minutos a 4.500 RPM. As amostras passavam por uma etapa de descanso durante a noite e submetidas a resfriamento. 5 ml do sobrenadante era submetido ao clean-up com a dissolvente C18 PSA e o secante sulfato de magnésio, assim, agitado no vórtex e centrifugado mais uma vez. 1 ml resultante desse processo era evaporada, ressuspendida em 1 ml de metanol e água, 1:1, filtrada e analisada no equipamento. Os resultados das amostras, nós temos que 96% das amostras foram analisadas. A parcela que não foi analisada foi porque não satisfez o volume necessário para a extração de 10 ml. Inscrito nas 282 amostras, 37 atestaram presença para pelo menos traço de algum analito. A trifloxistrobina e o cloropirifosetil foram os compostos de mais recorrência entre essas 37 amostras e eles apareceram respectivamente em 20 amostras e em 13 amostras. Aqui na figura 6 nós temos o exemplo do cromatograma da trifloxistrobina, uma amostra de leite humano. E na figura 2 nós temos o cromatograma da fenitrotiona, que ela foi encontrada na amostra 52.958, entretanto só foi realizada a avaliação qualitativa dessa amostra, já não teve volume suficiente para confirmação. Concluindo, foi possível avaliar a eficiência e a qualidade dos dados obtidos com a extração pelo método Ketchers. Foi também viável atestar que a curva matriz é possível ser feita em leite integral avaliando o parâmetro de efeito matriz. Na tentativa da admissão de 72 compostos no método, 65% obtiveram resultados positivos para análises qualitativas e quantitativas e das 282 amostras analisadas, 13,12% apresentaram resultado positivo para algum pesticida. Agradecimentos à professora Heloísa por me orientar ao longo do trabalho, a Larissa Alves por ter estado ao meu lado durante todo o PIBIC, me ensinando e participando, a toda a equipe do LabTalks pelo apoio